de ouvintes, mas minha gente, essa notícia aqui, ó, deixa eu trazer para vocês aqui, ó, o nosso tema de agora. Por que a disfunção erétil tem se tornado mais comum entre os homens jovens? Não é mais um problema associado apenas ao envelhecimento, visto que está cada vez mais comum entre os jovens. Pesquisas recentes apontam indícios de aumento da procura por tratamento da condição entre homens na faixa de 20, dos 20 aos 40 anos. Por isso, para conversar com a gente, já estou na linha aqui com o doutor Emanuel Veras, é médico uro-oncologista e cirurgião. Doutor, muito boa tarde. Eu já passei dos 40, então estou livre do problema, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, mais uma vez obrigado pelo convite para a gente conversar a respeito aqui de saúde e não está livre do problema, está livre do problema dos jovens. Né? Doutor, agora vamos lá, por que é então? O que é que explica? Né? Na nossa mente aqui popular, é a ciência, o senhor é o especialista, na nossa mente o jovem não tem esse problema, né? Mas o que é que tem ocorrido? Qual é a situação? Isso, nós temos uma mudança em estilo de vida como um todo, né, de toda a nossa população. Realmente a disfunção erétil, ela está muito mais associada a alterações vasculares e às vezes neurológicas, e isso acaba acontecendo com o decorrer do nosso envelhecimento. E realmente estudos mostram que nós temos um aumento na incidência de disfunção erétil em homens abaixo dos 40 anos. Hoje, estima-se que em torno de 8 a 20% dos casos de disfunção erétil ocorre em homens abaixo dos 40 anos. E por que é que isso acontece? Não existe uma causa específica, única. Existe um processo que é multifatorial, que nós chamamos na medicina, tem vários fatores, né? Dentre eles, o aumento do sedentarismo, da obesidade, da síndrome metabólica na população jovem como um todo, com maior prevalência de obesidade, menos atividade física, mais pacientes com hipertensão e diabetes precocemente. E isso acaba influenciando diretamente na ereção, porque a ereção depende diretamente da saúde vascular, certo? Além disso, nós também temos uma hiperestimulação em relação a acesso à pornografia. Também nós temos hoje, né, muito ao aumento da incidência de doenças em relação à ansiedade, quadros depressivos, que podem também contribuir para esse quadro da disfunção erétil, além do tabagismo e, eventualmente, quedas aí nos níveis hormonais, que muitas vezes pode estar associado a alguns desses problemas de saúde que eu falei anteriormente, como a obesidade, o sedentarismo, distúrbios do sono. E quando falamos em disfunção erétil, muitas vezes é uma associação de duas coisas, tanto de fatores orgânicos, como de alguns desses problemas de saúde que eu falei, que estão mais prevalentes em pacientes cada vez mais jovens, como também a questão da parte psicológica, que também pode influenciar em relação ao paciente com disfunção erétil. O senhor falou uma coisa importante, né? Eu vi dados recentemente também do aumento do uso de pornografia, né? E aí já conversei com um especialista aqui também, ele explicou que o uso recorrente vai normalizando no cérebro aquilo ao ponto da pessoa sempre buscar mais novas experiências, muitas vezes fora dos padrões convencionais, e isso vai dificultando mais. Tudo isso envolve, né, doutor? Não é só uma questão física, como o senhor falou, envolve a mente também, né? O psicológico da pessoa. Existe um pouco de controvérsia ainda quando se fala nisso, mas tem estudos que nos dão indícios que isso acontece. O paciente com um aumento de estímulo e de exposição à pornografia, ele vai gerando uma superestimulação ali do cérebro, superestimulação sexual, que às vezes aquele hiperestímulo não condiz com o estímulo natural das nossas relações sexuais como um todo. E isso acaba fazendo com que o paciente tenha dificuldades em manter a ereção durante a relação sexual. Então, alguns homens vão relatar uma ereção normal durante a masturbação e não conseguir manter uma boa qualidade de ereção durante a relação sexual habitual, ou uma perda rápida dessa ereção com a sua parceira.
E aí, muitas vezes, isso pode estar relacionado a essa hiperestimulação de um excesso de exposição à pornografia. E isso também vai gerando um quadro de ansiedade no paciente, né? Aquela questão da ansiedade de desempenho. O paciente, quando tem algum problema isolado numa relação sexual, às vezes ele fica com medo de aquilo se repetir, gerando uma hipervigilância naquele ato sexual, Sim. um aumento de descarga de adrenalina, de ansiedade, e isso acabar estimulando e contribuindo para uma nova falha. Doutor, Né? o senhor falou uma coisa importante. Acontece, é normal acontecer, eventualmente, do homem não, né, não conseguiu lá, por algum motivo não deu certo. Aí, é o que o senhor está falando, se aquilo ficar na cabeça, ai meu Deus, não vou, porque na próxima. O caso eventual é normal e o problema está em ficar insistindo, remoendo, como a gente diz? Exato. Acontecer uma falha, eventualmente, isso pode acontecer com pacientes mais jovens, com pacientes mais velhos. Agora, isso pode influenciar no psicológico, gerando uma hipervigilância durante o ato. E a partir do momento que isso se torna uma coisa rotineira, aí não. Aí virou um problema. E, como eu disse, muitas vezes quando falamos em disfunção erétil, nós estamos falando de um problema orgânico, um problema de saúde que está afetando a saúde vascular, neurológica do paciente. E isso está influenciando na questão da ereção, mas nós também temos um componente psicológico, certo? Normalmente é uma junção das duas coisas. Obviamente, pacientes mais jovens, você pode ter um perfil de um psicológico mais importante do que o orgânico em si. Pacientes mais idosos, muitas vezes, vai ter um orgânico que pode ser mais importante que o psicológico. Porém, nós estamos vendo várias doenças que estão se tornando mais comuns na população mais jovem. E isso pode contribuir para a disfunção erétil. E hoje em dia está cada vez mais claro na literatura, nas diretrizes, muitas vezes essa disfunção erétil ela pode ser apenas um sintoma de um problema maior. Tudo que afeta a nossa saúde cardiovascular, ela pode afetar na disfunção erétil. Então, muitas vezes, um paciente com disfunção erétil é importante ter uma avaliação geral como um todo para ver se aquele sintoma que ele está sentindo, que é a disfunção erétil, não é apenas um componente de um problema de saúde maior. Porque também. a disfunção erótica pode nem ser o problema principal. Explica pra gente, doutor, para quem não está habituado ao termo, o que é uma disfunção erétil, por que ela existe, né? A disfunção erétil é o que a população conhece mais como impotência sexual. É a dificuldade de manter uma ereção de qualidade até completar a relação sexual, ou mesmo não ter aquela ereção para ter uma relação sexual. Isso, acontecendo de forma repetida, acaba gerando e acaba tendo esse diagnóstico da disfunção erétil, da impotência sexual. Essa avaliação ela é feita com o urologista, né, com o médico do paciente, e você tem até questionários, né, já padronizados para a gente tentar identificar e graduar esse problema da ereção. Mas tem jeito, né, doutor? Tem jeito? Tem muitos medicamentos, tem muitos tratamentos efetivos. E nós temos visto também, apesar do aumento da procura ao urologista por esses problemas, um fato é que isso gera uma ansiedade e gera também uma inibição do paciente de procurar um médico, de procurar um urologista para ajudá-lo. Tem estudos mostrando que pesquisas apontam que homens sabem e se consideram impotentes ou com disfunção erétil sem ter um diagnóstico de um urologista ou de um médico. Ou seja, eles têm o problema, sabem que têm o problema e não procuraram um médico para ter um diagnóstico e ter um tratamento efetivo. Por isso que hoje no consultório do urologista nós somos muito estimulados a fazer uma busca ativa, perguntar diretamente se está com algum problema, como é que está a sua saúde sexual, para a gente conseguir identificar essas alterações.
e não mais só na população idosa, como nós falamos, mas também em pacientes mais jovens. Perfeitamente. Doutor Emanuel Veras, médico uro-oncologista, cirurgião, sempre nos atende com muita paciência e atenção, querido. Sempre um prazer conversar com amigos, estamos aqui às ordens, tá? Obrigadão. Obrigado a você pelo convite, mais uma vez estamos à disposição sempre para poder esclarecer um pouco a população a respeito da saúde urológica. Obrigado, meu querido. 4 horas e 44 minutos, 4h44, com os